Boa noite, pessoal. Ao vivo aqui no Instagram, mais uma vez, começando o mês de junho de uma maneira assim fantástica. Eu sou Ruana Labres, vocês já me conhecem, e eu tô no canal do YouTube. Minha mãe tem Alzheimer, lá com lives falando sobre Alzheimer, e essa live de hoje eu vou colocar lá. E vou estar cumprimentando vocês à medida que vocês forem entrando, né? Beatriz, Cris Rodrigues, Regina Machado, sejam todas bem-vindas. Neuza, minha querida. Cristiano, é um prazer recebê-lo aqui na live. Muito obrigado pela sua mensagem hoje lá no nosso grupo. Seus pais são um doce de pessoas. E vamos que vamos, né? Hoje nós vamos receber 3 meninas. Por que não? 3 guerreiras, 3 lutadoras, 3 mulheres fantásticas. Ô, Eliandra, e aí, como é que você vai? Tudo bem? Estou cumprimentando vocês à medida que vocês estão entrando. Já entrou uma das convidadas. Já acenei. Espera um pouquinho que já estou chamando. Boa noite a todos, a Leandra está dizendo, Elizabeth Bezerra. Então, vamos lá. Eu vou estar apresentando vocês a Silvia, que cuida da Vilma Vilela, do Alzheimer, Amor, Música e Alegria. Thalita também entrou aqui, seja bem-vinda. Oscarina é cuidada pela filha Dija. Alzheimer, uma luta diária. Bem-vindo, Nicolas. E a Rebeca cuida da Paula no mundo de Paulinha. Islaine, Jaciara, ok? Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou chamar quem já está aqui para a gente estar apresentando vocês. Vamos começar com Alzheimer, Amor, Música e Alegria. Com a Paulinha acabou de chegar. Só falta a Dija com a Oscarina. Uma luta diária. Gente, eu tive que fazer cola aqui porque é muita informação. 3 pessoas maravilhosas, né? E nós estamos aqui com uma delas. Deixa eu chamar a Rebeca. Só um minutinho, Silvia. Chamando também. A gente vai dividir a tela, vai ficar pequenininho. E vamos aguardar a nossa amiga Dija com a Escorina, que ela já escreveu no WhatsApp que estava aguardando eu entrar. Certo? Que alegria. Já mandei o convite, Rebeca. Não sei se você viu, recebeu, se não recebeu, manda pra gente. Mandei, não tem como eu convidar de novo. Já foi. E diz uma coisa, como é que tá a sua mãe? Olha, eu tô aqui. Tá se recuperando? Eu tô aqui de olho nela, porque ela tá ali não sei se dá para reverter aqui a câmera, mas a pessoa tá aqui causando nesta cama de hospital, né? E olha só quem tá aí! A pessoa tá aqui tentando uma fuga da cama. Tentando uma fuga da cama. Manda para mim, então, Rebeca, o convite. É só você apertar a câmera que tem aí e manda. Solicitou. Ótimo. Então, se você solicitou, vai chegar. Tá chegando aqui a Rosilene, nossa ADM. Vamos lá. E ela tá se recuperando bem, né? Tá se recuperando bem. Não tirou os pontos ainda, mas está bem. Tanto é que tá aí tá fazendo arte e tal. Ainda não põe o pezinho no chão, mas de pouquinho a gente vai. Entendi. Deixa eu ver aqui. Tá entrando mais gente. Daqui a pouco eu vou estar cumprimentando. Vou mandar novamente para Rebeca. Mandei, Rebeca. Falta só a Dija entrar. Aqui. Entrou, Paulo Maurício, nosso amigo querido.
Boa noite. Deixa eu ver, entrou aqui a Helenice, Paulo Maurício, o Fábio entrou, a Rosilene eu já tinha falado, Olinda Rieger também. Ei, boa alegria. Noite a todos. Renata Isabela. Eu gosto de chamar a Renata Evangelista, é muito complicado. Seja bem-vindo todos vocês, a casa é nossa. Tá entrando um monte de gente. Eu agradeço a todos vocês que divulgaram. E daqui a pouco eu volto a cumprimentar, senão a gente só vai ficar nos cumprimentos. Eu estou olhando se a nossa amiga aqui voltou, se chegou. A Renata está rindo da minha cara. Tá certo, tudo bem. Isabela Evangelista, Renata. Rosilene também. Amo essas duas. Essas duas meninas são ótimas. Mãe e filha, elas têm canal também. A filha, a Renata é psicóloga, ela fala uns temas legais, né? A Rosilene tem o canal dela também, ela canta, tem uma voz angelical, né? E sem problema nenhum. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Se eu sumir, é porque eu fui no WhatsApp olhar se tem alguma mensagem. Pronto, eu voltei. Ela está perguntando lá no Zap como é que ela refaz para receber o convite. Aí eu estava explicando para ela que ela tem que entrar. Aí chegou. Tá aqui, mandar o convite. Gente, vocês desculpem esse primeiro momento, é o momento para reunir 4 mulheres. O papo de mulher aqui tá ótimo, uma fofocada. Tá tudo bem, graças a Deus. Boa noite para vocês. Deixa eu só apertar aqui. Vem aqui, filho, me ajuda aqui, por favor. Tá com a fitinha na cabeça, igualzinho que você faz com a sua mãe, dona Oscarina, nós estamos disputando um lacinho, gente. Agora com o cabelo raspado, estamos disputando um lacinho com ela. Coloca aqui, ó. Tá. Que delícia. De girar. Né? Tá aí. Bom, isso. Bem, primeiro, Leandro Galvão chegou. Dedê Cão Cunha, não sei, falei errado. Tá travando muito, ok, a gente já tá sabendo. Samucalizando, que beleza. Júlia, Mariai, tem um monte de gente aqui. Se eu faltar alguém, depois vocês me desculpem que eu tento voltar, tá? Rafael Walter, boa noite. Zé Borges conseguiu entrar, estamos aqui. Escuta, minhas lindas, primeiro de tudo, eu já conhecia cada uma de vocês nas lives que nós fizemos individualmente. Foram lives maravilhosas, que vocês vieram contar a história de vocês, a batalha, a luta diária, o cuidar com música, alegria, contar como é que esse mundo fantástico da Paulinha, quer dizer, títulos de páginas do Instagram que mostram uma realidade, né? E o tema de hoje foi escolhido por uma de vocês. Certo, Silvia? Certo. Muito além do Alzheimer. A gente ficou naquela de vamos fazer nós 3, quem vai fazer, título, e faz título para cá, título para ali, até que pintou. Comprei a ideia, muito além do Alzheimer. Por quê? Cuidar não é só cuidar do Alzheimer. É estar junto, além disso. Apesar disso, todavia, contudo, eu faltei essa aula de português.
Não. E aí, eu quero estar agradecendo vocês, tá, de estarem aqui comigo mais uma vez, nesse momento. Nós estamos com mais de 20 pessoas assistindo nesse exato momento agora. E não dá para cumprimentar todo mundo, senão eu vou ficar meia hora só no cumprimento. Se der no finalzinho, eu dou uma puxadinha e falo o boa noite para vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente vai estar perguntando mais adiante. Primeiro a gente vai estar conversando um pouco, a gente não combinou nada. Eu nunca combino nada, eu faço uma coisa muito, muito tranquila, muito gostosa de fazer. As coisas vão acontecendo, né? Então, por ordem de chegada, né? Por ordem de chegada, para não ter problemas, certo? Eu gostaria de ver com a Silvia, tá? Você quer contar um pouquinho o que aconteceu com a sua mãe, como é que está sendo esse período, como um alerta às quedas, às fraturas, porque, por coincidência, na mesma época que você relatou essa queda, nós tivemos a queda da mãe de uma amiga nossa de grupo, tá? Eu não vou falar o nome, ela está aqui na live. Nós tivemos a queda de uma outra pessoa fora do grupo de meu conhecimento também, e você foi a terceira. Mas assim, de piscar dos olhos, né? Do nada. Minha mãe, quando caiu, ela não quebrou o fêmur, nem a bacia, ela quebrou isso aqui, o cotovelo. Nossa. Não, ela não quebrou. Minha mãe era uma mulher muito criativa. Ela não ia quebrar um osso. Isso aí era pouco para ela. Quebrar o osso do cotovelo? Que isso? Ela esmigalhou em 17 pedaços. Certo. Eles tiveram que fazer uma colagem, montar um quebra-cabeça, fizeram um arame. Eu vou falar arame porque aquilo para mim voltaram lá, colocaram aqui e botaram 2 ganchos, um em cada osso. Gente, o raio-x da minha mãe parece um peixe, um tubarão querendo atrás de um peixinho, assim, com bocão. É a coisa mais linda do mundo, perfeito ficou, né? Mas ela não ia quebrar, ela esmigalhou mesmo, né? Então, não sei como é que eles conseguiram reconstruir aquilo. Mas fala um pouquinho pra gente. E se as meninas tiverem alguma pergunta, vocês podem interromper, falar, vem cá, Silvia, como é que foi? Como é que aconteceu? Não sei o quê. É como um alerta, gente. A gente precisa ter esse alerta. Tudo bem? Posso contar contigo? Opa! Primeiro eu queria falar da alegria, porque eu já sigo as 3, né? Já me sinto íntima em casa, amiga do peito, e poderia chegar nesse encontro simplesmente dando um profundo abraço e fazendo um silêncio que eu acho que a gente ia chorar meia hora, de alegria, de tristeza, sem precisar falar na dica. E ao mesmo tempo, eu queria falar da delícia que é ouvir o sotaque dessas meninas que vêm do Nordeste. Delícia, né? Que eu tô louca para ouvir, para ficar quietinha, para escutar, né? Então já são, assim, amigas do coração, nossa, para sempre. Estamos juntos e é uma delícia. A questão da queda, né? Primeiro, quando eu vejo as meninas ainda, né? A Paulinha e a Bonita, ainda cheia de gás, eu diria... Nossa. Mantenha isso, né? A minha mãe fazia 3 vezes por semana pilates, fazia aula de dança, e aí a pandemia parou, e eu também fazia, e foi assim um desastre para ela e para mim. Fez uma diferença brutal. Não é que a gente vai evitar, né? Porque as coisas acontecem. Então, não tem como. Às vezes eu penso, será que ela tropeçou? Ela já estava ficando meio fraquinha, mas existem algumas teorias que falam que primeiro quebra o osso e depois elas caem. Isso! Né? Elas caem porque o osso quebra. Porque o osso quebra. Isso é uma grande verdade, foi bem lembrado por você. Que é o contrário. É uma grande verdade, é o contrário. E daí eu já tinha ouvido falar isso.
a gente fica vendido, né? Porque daí você tem um início de uma peregrinação onde cada decisão é muito importante e é um instante para você resolver, e daí a radiografia não apontou a fratura, aí volta para casa, não sei o quê, né? Então, faz aí 20 dias que nós estamos vivendo uma coisa maluca, né? Então, eu acho que essa questão do prevenir é muito importante. Por outro lado, também me chama muita atenção toda uma galera que faz uma catástrofe, sabe? E eu ouvi muita coisa absurda, desde médico, ou de psicólogos, ou de pessoas mais ou menos assim. Você está preparada para sua mãe morrer? Né? Obviamente que a gente sabe que o ser humano morre, né? Todos nós morremos e não tem ordem, né? Se tivesse essa garantia de ordem. Eu, pessoalmente, acho a morte sempre uma rasteira, por mais que a gente seja espiritualizado e tal, e você imaginar a morte de uma pessoa querida, eu não gosto nem de pensar. Né? Eu acho que na hora que acontecer vai pegar a gente assim, a gente vai se acabar e pronto, né? Então disso eu posso falar. Não é? E nós vamos ficar de luto e vamos chorar, e vai ser um longo tempo, e é isso aí. E tomara a gente esteja vivo, porque a gente também não sabe. Porque se acontecer alguma coisa com a gente, o que será também delas, né? Então eu fico também dando um alerta aí para os amigos, né? Que às vezes na boa intenção chegam e falam assim, não, mas você precisa se preparar. Amigo, sinto muito. Não tem como, né? Então a gente vai viver cada instante, cada minuto, da melhor forma possível, né? Eu acho que é isso. É verdade. É verdade. Melhor. Fala bem, né? Silvia. Não é? Representou muito bem, realmente é esse o sentimento. A gente, na verdade, não quer se preparar para esse momento, a gente quer viver o agora, viver intensamente cada segundo, criar lembranças. Eu também, quando eu vim cuidar da minha mãe, foi falado isso para mim, mas ela vai viver, depois do diagnóstico, só vive uns 5 anos e se prepare que você vai ficar sem sua mãe. Eu falei, não aceito isso. E eu já estou mais de 6 anos já cuidando dela e não foi real aquela palavra. Então, palavras de morte a gente não pode aceitar assim, não é desse jeito. Desculpa. Não, é isso mesmo. Não, é verdade, é verdade, é verdade. O Alzheimer, né? Ele quando chega, ele nos transforma em pessoas que não estavam preparadas para cuidar de alguém que sempre cuidou, não só da gente, mas de uma casa, de uma família. Minha mãe era matriarca, então ela cuidava de uma forma esplendorosa, e quando o Alzheimer chega às nossas casas, elas nos transformam em outras pessoas. E se nós formos inteligentes e maduros o suficiente, nós crescemos como pessoas e nos tornamos pessoas melhores e criativas. Muito. Porque, Silvia, você quando transformou a sua página falando em amor, música e alegria, e com os seus vídeos com a sua mãe, que vai voltar a fazer assim que for possível, né? A cantar, a dançar, ou mesmo que nesse período de recuperação um pouquinho sentada, transformando que... É só convidar a gente. Você é de que estado mesmo? Eu sou de São Paulo, eu moro em Ilhabela. São Paulo, né? Mas eu estou em Itu, e sem tempo determinado. Confundiu tudo aqui agora. Tá, Itu fica onde? São Paulo, uma cidade pequena. Que não tem nada de pequeno, Itu, né? Pelo que eu já ouvi falar, né? Tudo é exagerado, né? As meninas aqui embaixo, me lembram de que estado vocês moram? Sou do Ceará. Ceará. E eu sou da Paraíba. Gente, que beleza, né? Que beleza. Olha aí, é mais pertinho aqui, eu sou a carioca. Ninguém notou o meu sotaque, só elogiaram o sotaque nordestino, né? É verdade. O meu... Não, 3 sotaques gostosos. Não.
É porque tudo bem. a gente fala cantando, né? Tá. Tô me fazendo uma pergunta aqui. Alguém já foi diagnosticado com osteoporose? A minha mãe, posso falar? Pode. A minha mãe, muito antes da gente receber o diagnóstico do Alzheimer, né, ela já vinha sinalizando algum tipo de demência, mas a gente não sabia, né, se era mesmo, de fato. Ela já tratava há mais de 10 anos uma osteoporose. Ela tem mais de 50% de perda óssea, tanto no fêmur como no corpo, né? Então, assim, ela já fazia tratamento com injeções há mais de 10 anos, e aí a reumatologista teve que suspender, porque é um tratamento que não pode ultrapassar esse limite de 10 anos, e aí hoje ela tem se sustentado com o óleo de cannabis, né? Que a gente já falou É isso aí. em outras oportunidades. Inclusive na nossa live você falou muito sobre isso. Pois é, e ela não reclama mais de dor, importante. graças a Deus. Ela não reclama de dor, a marcha dela está 100%, graças a Deus. E é isso. Tá certo. Voltando Mas queda, eu posso falar um detalhe aqui? sim, por favor, diz. Minha mãe, um tempo atrás, assim, essas cadeiras assim, ó, sem o encosto de mão, sabe? Foi um instante que eu deixei ela ali fora e vim olhar a panela, porque eu cuido do tempo integral da minha mãe, eu sou dona de casa, eu faço tudo e eu ainda tenho que dar conta de não tirar os olhos dela, né? Exato. E foi um instante. Estava lá fora, eu vim olhar a panela, ela fechou os olhos e cochilou. E ela caiu no chão aqui de fora, aqui, onde vocês veem ela varrendo bastante. Ela caiu, arrancou a pele dela aqui, gente, foi um custo arrancou a pele, e só que o curativo, ela arrancava o curativo, ela chupava o curativo, foi muito difícil curar, porque ela arrancava o tempo todo e demorou demais sarar. Então, assim, a gente não pode, né, nem por negligência, realmente, a gente não pode piscar. Não. E vocês não têm que sentir culpa também. Exatamente. Tá? Porque a gente se sente culpado, mas não podemos nos sentir culpados porque nós não somos super mulheres. E elas são muito rápidas. Muito! Eu lembro muito bem da situação com a minha mãe, etc. Deu uma parada aqui, já vai voltar, voltou. João Oliveira está aqui com a gente, ele também tem o canal Corações Entrelaçados, ele cuida da mãe dele já há 15 anos, uma pessoa assim, fantástica. Né? Uma inspiração. Eu acordo às 5 horas e ele já está postando alguma coisa, eu falo, opa, já estamos juntos, né? Já. E essas vidas aqui fora, desculpa até interromper, essas vidas aqui fora, a nossa rua, como eu mostro todos os dias, ela não é asfaltada, ela é blocos de pedra, né, que chama calçada. Pedra. Mas meu Deus do céu, pera. A pessoa já está falando. Pronto. Se precisar socorrer a mãe de alguém aí, tá? Por favor, você sai que eu já sei que foi lá, deixa a tela aí e vai, né? Não, ela estava pulando, então, a cama aqui com a perna operada, já passando por cima. Beleza. Deixa eu... Ela anda com apoio meu e do meu filho do lado, porque as pedras são bem irregulares. Mas tem um momento que a gente para um pouquinho, ela fica um pouquinho em pé e eu deixo ela varrer um pouquinho aqui na frente. Gente, outro dia, não tem muito tempo, tem uma semana e meia mais ou menos, quase que ela cai também aqui na frente. Então todo cuidado realmente é muito pouco, a gente realmente não
pode piscar que elas fazem arte. Minha mãe é arteira o tempo todo. A gente Eu fica gosto- 24 horas em estado de Dona alerta. Vilma. Dona Vilma tá atacada aí, Tá né? aqui, Aí. tá na festa. Quer participar ela, gente. Ela quer participar. Deixa. Não deixa, Ó, deixa, não tem ela quer problema não. levantar, ela quer levantar e ir pra vida. Ó, a perna operada aqui já pulando, não? Tá Não? movimentando bem, tá movimentando bem. Graças a Deus a nossa medicina está bem avançada com relação a isso. Uma doideira. Peraí, Eu ela acho. tá colocando alguma coisa na boca. Peraí, só um instante. Vai lá que caiu aqui um negócio aqui no chão. Agora, você estava falando Aqui, ó, com a gente. na boca, olha. Já? Cuidado, hein? Tem que ficar de olho, não tem jeito. Rebeca, você estava falando do óleo, né? As meninas já souberam, já tentaram ver com relação ao uso do óleo canabidiol para a mãe de vocês, fazem uso? Vocês teriam alguma pergunta, aproveitando que a Rebeca está aqui, para tirar alguma dúvida, se é possível ou não possível? Eu sou louca de vontade que minha mãe faça o uso. Eu já estou tentando aí para alguns meios aí para ver se eu consigo uma autorização. Chegou visita. Consulta por distância para ver se a gente consegue alguma coisa. Alguém chegou aqui, eu não sei quem. Então, eu vou olhar. E eu queria muito que minha mãe tivesse esse contato para a gente fazer o teste. Tudo, eu acho que tudo que é alternativa a gente tem que tentar. Se tem vida, a gente tem que tentar, né? E sua mãe está numa fase muito boa, ela se movimenta bem, ela varre, ela brinca muito. É com o neto, né, que ela brinca muito lá. Filho. E ela tem esse jogo de cintura. Eu acho que seria interessante. Mas você teria alguma pergunta para a Rebeca com relação a isso? Como é que ela conseguiu? Como é que surgiu essa ideia? Para mim, sei assim, lá, uma curiosidade. Para mim é muito assim, eu estou em contato com uma seguidora da mãe, que eu falei para ela que eu queria demais, mas eu achava uma coisa impossível, pelo que é bem burocrático, são muitas coisas, e para mim eu nunca ia conseguir, porque eu moro no interior do Ceará e geralmente os médicos que na verdade prescrevem, geralmente são capitais, são cidades maiores, e uma viagem seria muito longa para mim, né? Aí essa menina falou que é possível fazer uma videochamada e a gente fazer de repente uma consulta online e quem sabe, né? Não se sabe. Pois é, já foi muito burocrático, né? Conseguir o óleo quando a gente só tinha a via de pegar a autorização importada, da Anvisa, né? E comprar o óleo importado. Hoje ele tanto é vendido nas farmácias, mas não é muito acessível. Eu digo que ele não é acessível à maioria da população brasileira, porque é um óleo de mais de R$2.000. E tem o óleo produzido pelas associações que têm liminares, né? Que tem autorização judicial para produzir o óleo e vender. Então, eu compro o óleo brasileiro, eu compro o óleo produzido pela Abraço Esperança, que é sediada aqui em João Pessoa. Tudo legal, tudo num processo tudo legal. Individual, com o médico da sua mãe, não é aquela coisa que você pega ali, não sabe se tem CBD, se tem THC, não. Tudo bonitinho. Inclusive, Juana, as meninas, esse produto importado, ele é um produto único. Para todas as situações, você vai lá comprar um determinado produto. Os que são produzidos no Brasil, eles têm várias concentrações. Composições. Várias concentrações. Né, para cada problema, para cada quadro clínico, os médicos vão prescrever aquele que melhor vai atender a necessidade do paciente. E, assim, eu costumo dizer que tudo de ruim traz algo de bom, nem que seja aprendizado.
É assim com a doença, né? É assim com a doença de Alzheimer e com as outras. Perfeito. E foi assim com a pandemia, porque a pandemia trouxe essa possibilidade de a gente fazer consulta. Telemedicina. Perfeito. O neuro da minha mãe, aqui em João Pessoa, ele não faz, o atendimento dele é presencial. Mas tem uma relação no site lá da Abraça Esperança, de médicos prescritores de todas as especialidades, clínico geral, neuro, psiquiatra, enfim, dentista, que prescreve o óleo e que está fazendo telemedicina. Então, assim, você entra lá no site e você filtra por especialidade médica e até por estado, se você quiser pegar um médico mais próximo de você, que eu acho que com a telemedicina nem precisa. É legal. E aí você pode ver quais... Eu fiz assim na época. Eu peguei a relação no site, a gente ainda não estava em pandemia, porque foi em 2019, e aí eu filtrei todos aqui na cidade de João Pessoa, e comecei a ligar um por um para saber se aceitavam o plano de saúde dela. E aí só restaram 2 neurologistas que estavam atendendo pelo plano. E aí eu fui para os 2. Eu fui para uma, ela não gostou, a abordagem dela não foi legal, assim, foi muito invasiva, foi muito... E aí minha mãe não quis voltar. Já foi difícil levar. Imagina ela ter... Imagina, E nossa senhora, ela é terrível. Ela é difícil, ela tem morte. Eu sei. O segundo médico que eu até digo sempre, assim, que me perguntam, foi aquele anjo que aparece na sua vida, né, e que te dá a mão. E ele foi muito assertivo, ele passou a receita, pronto, primeiro passo é uma consulta com um médico prescritor. Por que um médico prescritor? Qualquer médico pode receitar. Mas os médicos que não prescrevem normalmente, que não estudam os efeitos do óleo no organismo, eles vão poder dar um não de cara. Não acredito, não concordo com o tratamento. E aí isso vai te desestimular a tentar. Ou então ele não conhece profundamente o tratamento com óleo de cannabis para prescrever. Por isso que eu digo, procura um médico prescritor. Aí ele vai... Sim, até porque ele vai saber dosar, se vai ter mais CBD, se vai ter um pouquinho de THC, que o THC é a maconha em si. Quer dizer, para cada caso é um caso, é individual. Oi? Quanto tempo já a sua mãe faz uso? Minha mãe começou a usar o óleo em 2019, em outubro de 2019. Vai fazer 2 anos. Você sentiu bem a diferença? Como é que foi assim o processo? Nossa. Olha, engraçado assim, a gente acha, às vezes as pessoas acham que o óleo é para tratamento de Alzheimer, é para tratamento de autismo. Não. É para tratamento de epilepsia, Parkinson. Não é o óleo ele vai regular o sistema e Joana fala muito disso também, o sistema da mente que todo mundo tem, que é o sistema endocannabinoide. Então, nós temos. Minha mãe, além de sentir muita dor, porque ela tinha dores crônicas, assim, ela tinha problemas reumáticos seríssimos. Minha mãe sentia dor, ela costumava dizer pra gente que a dor começava na unha do pé e terminava na raiz do cabelo. Era muita dor, era insuportável. Minha mãe tinha uma depressão grave recorrente. E ela tinha crises de sinusite. E eu estou dizendo tudo que ela tinha, porque o Alzheimer veio depois. Ela tinha crises de sinusite que era toalhas. A gente colocava toalhas, aí jorrava aquela água, a gente ia e trocava. Minha mãe não tem uma gripe. Desde 2019, minha mãe é a única aqui em casa. Eu tenho criança, né? Assim, tá com 12 anos agora, mas ainda criança, deixa ele ouvir, né, para casa. É criança. E não adoece.
e não sente mais dor, ela não reclama de dor. Então, assim... Resumindo a situação, o óleo é muito bom. De cannabis, ele atua diretamente nas inflamações. Tudo que está inflamado. E ele regula todo esse nosso sistema interno como se fosse uma fechadura e ele é a chave. Isso, exatamente. Né? E aí, Alzheimer é uma inflamação dos neurônios. Artrose é uma inflamação. Dores de cabeça é inflamação em algum lugar. Tudo que é inflamação, ele atua. Então, em qualquer tipo de demência. A Aline Souza está perguntando se o óleo ajuda em estado inicial, porque o pai dela tem muitas funcionalidades preservadas e queriam manter a autonomia dele. Perfeito. Alguns médicos, eles preferem primeiro tentar a medicina tradicional, quando não faz mais efeito, partir para as alternativas que seria o óleo. Outros médicos já pensam diferente. Por que não começar com o óleo se ele já é funcional e a gente sabe que a medicina tradicional só vai até um ponto? Então, na hora de buscar o médico, o profissional, antes de marcar a consulta, pergunta. Prescreve o óleo brasileiro, das instituições brasileiras, são 3 ou 4, se eu não me engano. A mais conhecida é a Abraça Esperança. E pergunte. Eu, particularmente, acho que no início é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, sim, porque vai preservar muito essa autonomia e independência. Inclusive, e nós temos uma diferença, né? Inclusive como tratamento preventivo. Tratamento preventivo. Não vai ser as mesmas gotas, vão ser uma gota, uma gota inicial, ou 2. Porque quando é preventivo não vai ser a quantidade de óleo. Porque a gente está muito acostumado a tratar as doenças, né? Eu acho que está na hora da gente, nesse aprendizado, nesse processo de aprendizado com as doenças dos nossos pais, a gente perceber que a gente precisa começar a se cuidar antes da doença aparecer. Sim. Antes das doenças aparecerem. Essa questão dos médicos mais conservadores, né, que começam sempre com um tratamento alopático, e, assim, eu fico muito preocupada com esses tratamentos, meninas, porque cada remédio vai atuar num determinado problema. E tem contraindicações, né? E aí eu conheço pessoas que estavam tomando 8 medicamentos. E assim, é muito gratificante quando me dão feedback de que já tiraram tudo. Uma só que ainda está com uma medicação à noite, a mãe dela tomava 6. É muito remédio, é muita droga no organismo. Aí as pessoas ficam falando que cannabis é droga. Não. Todo medicamento é uma droga se é usado de uma forma indevida, né? Então, assim, acho que... recreativa. No caso, o canabidiol, já vi vídeos que eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, é um sonho eu tentar, porque da última vez... O seu Ivo? O vídeo do seu Ivo, que foi um dos primeiros a começar a usar, a plantar, vamos dizer assim, e o filho dele, fantástico. E o filho dele hoje está fazendo tratamento com óleo de cannabis também, né? Porque ele está passando por um problema de saúde muito sério e ele está usando o óleo de cannabis também para minimizar as dores. A última vez que eu consultei o médico, foi tanta palavra de morte que não tem jeito, tua mãe já está no estado avançado, eu saí de lá perturbada. Eu saí de lá...
isso. Dá vontade de ir lá na funerária, já encomendar o caixão, do jeito que eles falam com a gente, não é? E outras palavras, Mas eles tudo falam bem. assim, espera morrer, porque não tem mais jeito nenhum, só vou dar um medicamento para ela acalmar. Eu falei, não é assim, meu Deus, minha mãe tá cheia de vida ainda, ela tem muita vida, né? Eu acho que, às vezes, um tratamento e um atendimento humanizado é o que precisamos, né? Precisamos de carinho. verdade. A gente é tão grande nas costas, a gente precisa de carinho, de anjos, como eu vi a amiga aí falando que teve o enfermeiro, né, que foi como um anjo para ela. Nossa, foi tão lindo assim sua declaração que realmente quando minha mãe foi internada essa última vez que ela passou mal, realmente eu vi pessoas cuidando da gente como um anjo mesmo. Então é isso que a gente Ele precisa. já veio que até se aqui, hein, preocupam dar com a banho gente. nela. Pois Ai, é. que lindo. E uma das Deixa eu coisas responder. Vai, fala, depois eu falo do Cristiano, que ele tem uma pergunta. Pode falar, continua. Eu te interrompi, desculpa. Quem que estava falando? Você, Silvia. Não, Quem estava falando? Eu, pai. O médico, Falar né, com três é assim. o médico falou que veio me dar as estatísticas de que a pessoa que cai, falou que não sei quantos por Eu cento conheço. em um ano vem a morrer, que 30% não tem mais Eu sei. jeito, que mais 30% não sei o quê. Eu tive uma tia que quando meu pai faleceu há 30 e poucos anos, uma semana depois ela teve 3 hemorragias cerebrais e aí o médico falou que era irreversível. Ela está viva até hoje, já enterrou o padre que deu extrema-unção, o marido, a família toda, vai bem, obrigada, né? Então a gente precisa ter um ouvidinho assim, mais ou menos, né? Seletivo. Seletivo. Um ouvido seletivo. Porque senão Com a gente certeza. morre. Com certeza. Senão a gente vai junto. O Cristiano fez uma pergunta aqui, se existe alguma reação adversa do uso do óleo. Alguma contraindicação, né? E a Helenice Riger também. Eu acho que é da mesma família. A mesma pergunta. Se existe alguma contraindicação, alguma reação. Quem é expert aqui no óleo responde. Eu? Eu só posso falar. Minha mãe não usou. Eu só aprendi o que eu conversei com os convidados. Eu só posso falar por mim, né? Assim, eu não sou da área médica e posso falar por mim e pelas pessoas que eu conheço que também iniciaram o tratamento com óleo de cannabis. Inclusive, uma vizinha minha aqui do prédio da frente, e a mãe dela já não estava mais andando, não conseguia erguer o tronco, ela não tinha força no tronco, e ela começou a conversar comigo, e ela começou a conversar comigo bem na época que a Abraço estava com as atividades suspensas. E aí eu disse, vamos torcer para voltar, vamos torcer para voltar. Ela já ia comprar o óleo importado, ela tem uma condição, graças a Deus, poucas pessoas têm. E eu disse, não, espere mais um pouquinho, até sexta-feira as atividades devem estar voltando. E aí ela esperou e ela comprou o óleo da Brahma, assim. No primeiro dia que ela usou o óleo de cannabis, ela ligou para mim no dia seguinte e disse, Rebeca, é inacreditável. Minha mãe levantou a cabeça e tentou levantar da cama. Maravilha, hein? E assim, nenhuma delas me relatou reações adversas. A minha mãe não teve nenhuma. Sim. Nas minhas pesquisas, eu não vejo situações, relatos de reações adversas. O que acontece, eventualmente, para quem faz o uso do óleo com THC, com concentração de THC, da minha mãe é com THC, é o azul, às vezes o organismo tem uma baixa tolerância ao THC. O CBD não, o CBD é o bonzinho, né? Assim, que não faz mal para ninguém. O THC é que alguns organismos não vão ter uma tolerância boa. Por isso que é importante o acompanhamento médico, por isso que o médico vai dizer qual é o melhor óleo.
Algumas pessoas me perguntam por que que minha mãe faz uso do azul, se Dona Francisquinha, do Bom do Alzheimer, que é, sempre usam ela como parâmetro porque é mais conhecida, né? Tem uma abrangência maior o canal dela. E ela começou a divulgar o canabidiol também. E o dela é o laranja. Aí perguntam para mim, Rebeca, por que que o da sua mãe é azul, se o da Francisquinha, que também tem Alzheimer, é laranja? Porque a Dona Francisquinha provavelmente só tinha o relato do Alzheimer. A minha mãe não tinha outras coisas, diagnósticos, outras médico, outras doenças. E aí entra uma questão, todo mundo tem dúvida, que médico procurar? Todo mundo, eu vou procurar um neuro, né? Porque Alzheimer, neuro. Se for uma depressão, psiquiatra. Eu sugiro. Eu procurei um neuro. Geriatra. Eu procurei um neuro. Eu sou a favor do geriatra. Eu também gosto do geriatra. O geriatra é a melhor opção, se possível. Por quê? Porque ele vai fazer um panorama geral. Do geral do corpo todo. Todas as doenças. Eu prefiro o geriatra. A clínico geral que prescreva. É uma boa pedida. E eu vou complementar a sua resposta para o Cristiano. Cristiano e a... Cadê? Helenice, né? Depois tem pergunta, tem mais 2 perguntas aqui. Quando eu já conversei com vários médicos no canal, lá no Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer no YouTube, e quando eu fiz essa pergunta de contraindicação, a Carolina Nossetti me respondeu: até hoje, ninguém morreu por estar usando o óleo. Não. Porque ninguém morreu. Não. Tá? Até porque o Google está me respondendo aqui, ó. Veja o que eu encontrei. Pronto, não encontrou nada, fica quieta. Ao vivo é assim. Pode ser que uma pessoa ou outra tenha alguma intolerância com relação àquilo, então precisa aquele ajuste. São raríssimos casos, tá? São raríssimos, porque nós temos esse sistema dentro de nós e que ele está desregulado. Então, às vezes, para regular, para botar no lugar, tem que mexer. Não tem gente que está tomando a vacina e está tendo reação? Isso. Então, tá mexendo com o organismo, mas ninguém morre por causa disso, certo? Então, a contraindicação, praticamente zero. Parece que quando você está internado, você para de dar o óleo, porque entra com outras medicações, principalmente antibióticos. Quando volta, você tem que começar do zero, do início, fazer aquela adaptação. Tem médicos que começam a tirar o remédio assim que começa a dar o óleo, outros esperam o óleo entrar no equilíbrio para começar a fazer o desmame dos outros e assim por diante. Mas a minha pergunta para as 3 meninas que estão aqui, né? Vocês já pensaram em fazer uso como prevenção? Porque nós temos chance de termos o Alzheimer. Pode ser que não, vai depender do estilo de vida de vocês. Eu mudei o meu estilo de vida. Gente, eu tô mais magrinha, vocês não perceberam? Tá sim. Né? Quer dizer, eu comecei a mudar a minha alimentação, sempre dormi muito bem, eu sou boa de cama, ninguém precisa saber disso, eu durmo muito bem. Acordo cedo, comecei a fazer caminhada, voltei a estudar para cognição, porque eu gosto não só de ler, fazer coisas. Faço lives porque é muito bom conhecer pessoas assim como vocês. Tá? E antes de terminar a live, eu tenho uma novidade para vocês. E vocês já pensaram? Porque eu estou pensando nisso. Eu estou pensando como uma maneira preventiva de começar a fazer uso, justamente para me ajudar
a reequilibrar, porque eu sou carioca, eu vivo num estado aqui no Rio que é estressante. Tem poluição ajuda, tá? Tem essa pandemia e problemas daqui, problemas dali, e etc. Estou pensando, e eu provavelmente esse ano vou fazer a minha busca, a minha consulta. E vocês, já pensaram? Eu nunca Rebeca, Dígia, o objetivo primeiro é minha mãe, mas eu nunca parei para mim pensar sobre isso. Olha, né? A minha objetivo é minha mãe, primeiro, né? Ela é em primeiro lugar, depois eu, depois, né? Esse é o grande leque. Eu estou batendo muito nessa tecla ultimamente, né? Para cuidar, nós precisamos nos cuidar. Se a gente faltar, quem vai cuidar? Mas não adianta eu tomar primeiro, porque... Não estou nem falando isso. Eu estou falando até cuidar e fazer isso, fazer aquilo, como eu estou fazendo. Eu também parei de me cuidar durante os últimos 5 anos. Eu não cuidava. Quando a minha mãe faleceu, eu comecei a me cuidar. Vocês estão vendo aqui, ó. Já tirei. Já estava mudando de cor. Antes que virasse alguma coisa mais séria, já tirei o meu sinal sexy. Eu achava lindo ele aqui, aquele sinalzinho. Eu acho que eu vou pintar agora de pretinho para substituir. Estava começando a mudar de cor. Faz uma tatuagem. O sinal. Faz uma tatuagem. Não, eu vou fazer assim, o coraçãozinho assim, ó. Coraçãozinho aqui. Aí o que acontece? A gente precisa sempre estar olhando um pé na frente e não um pé atrás. Nossas mães são tudo. São tudo. Eu vejo pela maneira que vocês falam dela, que vocês cuidam, que vocês filmam. Nasceu uma amizade com vocês. Agora, eu espero que vocês, já que uma já seguia a outra, já comecem a trocar os telefones, a trocar informações, sair do Instagram e ir para o Zap, forme nova amizade. A Rebeca ajude a Dígia com o óleo, a Silvia ajude vocês com relação a outras situações de música, de técnicas de cognição. A dona Oscarina vai varrer o quintal de todo mundo, ela já se ofereceu. Já pensou que maravilha? Não, vamos juntar todos. Sim, das bonitas. Ai, é o máximo. Vamos juntar todo mundo na vassoura. Vamos juntar todo mundo na vassoura, então, né? E aí, uma ajudando a outra. Com certeza, né? E a surpresa que eu tenho para vocês vão mandar para mim no privado, no Zap, o nome de vocês, o endereço, o CEP e o CPF, porque vocês vão receber o presente do canal. Presente! Tá? Meu leitinho! Demorou. Só que vocês vão receber não a de porcelana, a de acrílico. Não tem porque problema. a mãe de vocês é que vão poder usar. Porque a caneca, se eu mando de porcelana, pode acontecer um acidente. Então vai ser o de acrílico que eu fiz para justamente as mães poderem estar usando, e eu vou querer foto. E tá fazendo falta aqui, viu? Nós estamos com uma xicrinha pequenininha, só tá... Canecona, né? Elas adoram essas coisas, né? Adoram. Então vocês depois vão mandar Boa noite. lá no meu privado. Boa noite. Vou tirar de... Boa noite. Que linda! A gente vai ser de cantar, né? Meu coração. Vai cantar, dona Vilma? Bate feliz quando tiver. Eu canto mal, tá? E pela
Fiz-me nas ruas e vou te seguindo. Vamos fazer balada. Mas mesmo assim, fazer balada. Foge de mim. Desafinei? Não, né? Vamos ver se tem pergunta aqui. Fazendo uso precoce do cannabis, não pode ocorrer da não eficiência do futuro? Não, Cristiano, não ocorre. Porque é justamente o equilíbrio do nosso sistema interno. Se ele está equilibrado, ele flui. Tá bom? Perguntaram se a Paulinha está deitada. Paulinha está dormindo. Paulinha dorme. Está dormindo. Já? Certo. Ela de vez em quando acorda para ir ao banheiro. Se ela acordar, com certeza ela vai vir aqui, porque ela fica me procurando. Tá certo. Eu vou lá, mas ela tá dormindo. Tá ali sentadinha ali, mas eu vou deixar ela sentadinha, daqui a pouco ela começa. Ela dorme cedo, dorme muito tarde, por sinal. A Zel tá dizendo que o... Oi. A Zel está dizendo que o dela também é o azul. É o azul. E ela na primeira semana já teve boas reações. Eu perguntei, você está pensando em usar? Eu já estou usando preventivamente. Eu estou tomando. Legal. E uma coisa na fala da nossa colega, a Dilacinho, eu não sei teu nome. Dija. Me preocupa muito na sua fala a questão de eu preciso cuidar dela. Por quê? Porque eu passei muito tempo tentando colocar a máscara de oxigênio em todo mundo, na minha mãe, nas minhas filhas, porque minhas filhas, porque elas não têm estrutura, elas não vão aguentar, é muito difícil essa situação toda para elas, e aí eu ficava tentando colocar a máscara em todo mundo, e eu adoeci. Eu tive que fazer tratamento, eu tive que tomar remédio, eu tive que fazer terapia durante um tempo. E não é porque eu sou sensível, ou como algumas pessoas falam que tratamento psicológico, psiquiátrico, frescura. Não foi. Eu realmente desabei. Eu não tinha mais força, eu não conseguia. Eu tive crise de pânico, eu comecei a ter dificuldade para respirar, eu não conseguia respirar. Eu cheguei um dia no trabalho, depois de uma situação bem delicada com a minha mãe, e eu não sei como eu cheguei lá, porque eu fui dirigindo, minha secretária nem queria que eu fosse, porque eu estava me tremendo toda, mas eu tinha que trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu fui direto para o setor médico. E eu desabei, eu chorava tanto que eu vomitava. Isso não é uma coisa que você faz porque você quer. Ou porque você quer que as pessoas sintam peninha de você, até porque eu nunca gostei de um sentimento que eu não gosto, é pena. Então, assim, pena quem tem é galinha. A gente tem que buscar, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente. Quando você está bem, você consegue ajudar todo mundo, você consegue fazer esse equilíbrio para a família. Quando você não está, tudo desaba. Não, eu sei muito bem o que é isso, porque mais ou menos uns 2, 3 anos atrás eu quase fiquei careca, não por opção, que agora eu raspei realmente o cabelo, depois eu vou falar o porquê, mas eu realmente perdi os cabelos, eu estava com um estresse extremo, tão grande, que meu cabelo estava caindo loucamente, e eu estava enlouquecendo junto com ela. E realmente eu me esqueci de mim durante muito tempo. Eu até unha, eu não sei nem o que é fazer unha. Muito tempo que eu não sei nem o que é isso. Mas é porque também eu sou, para mim pensar em tudo, como eu falei para vocês, além de cuidar dela, eu tenho que pensar tudo de casa, é responsabilidade demais nas costas. E não tenho que dividir, enfim, é só nas minhas costas. Então, assim, por mais que eu queira, não tenho, só o meu filho que me alivia, né? Então, assim, por mais que eu queira, eu não consigo
muitas vezes respirar. Mas, ao mesmo tempo, eu parei de ficar assim, querendo tudo eu resolver. E comecei, aí que eu comecei a olhar para o Alzheimer com outro ângulo. Ela está se engasgando, filho. Espera só um pouquinho. Vai lá, não tem problema não. Não tem problema não, vai lá. Eu tive a mesma Cuidar. coisa também. É importante. Comecei a ficar careca. É importante. Tive alopécia e também tive início de pânico. A depressão está sempre abraçando por trás, assim, né? Uhum. Só um susto ali, porque ela também tem refluxo. Tudo dela tem que ser bem pastosinho, ou se desmanchando, senão ela Sim, engasga. é um risco muito grande. É um risco muito grande. Se engasgar. Aí eu comecei a gente a sabe olhar as para o Alzheimer consequências. com outros olhos, né? Que eu posso tirar vantagem em meio a essa loucura toda. Aí eu comecei a me recuperar um pouco mais, sabe? Eu comecei a dar uma respirada melhor e olhar para mim um pouco. E a gente, esse período que a gente faz essa caminhada diária, é um momento que eu tenho para relaxar, para a gente brincar. É um momento recreativo que eu falo, que eu precisava disso. Eu necessitava desse momento para nós. Então foi um refúgio, eu comecei a brincar com toda a situação. Há males que vem pro bem. Ótimo. Então, se eu for ficar chorando, se eu for ficar só me lamentando, eu vou ficar doente junto, e era o que estava acontecendo. Eu falei, eu vou ser um peso maior pro meu filho também, que daqui a pouco eu vou estar muito doente. Então, hoje eu respiro, dou um tapa do lado do outro, opa, vamos lá, e amém, é isso aí. Fazer o quê? Quando a minha mãe estava conosco, já no último ano, já acamada, minha mãe teve asma durante 40 anos. E ela tinha muito problema, tinha que fazer nebulizações, principalmente no último ano. Ela ficou 6 anos muito bem, mas o Alzheimer veio, salivação, aquela situação, deglutição, dificuldades, etc. Então, eu sempre cuidei da minha mãe sozinha, sendo que os 2 últimos anos eu trouxe alguém para me ajudar. E trouxe alguém para me ajudar com relação ao final de semana. Por quê? Porque existia, né, que hoje já é um rapazinho, uma criança aqui em casa. E eu só olhava para minha mãe. Não olhava para mim, mas eu tinha que ter 2. Um olhar no padre e o outro na missa. Então eu trouxe uma pessoa no final de semana, que foi a Neide, que eu agradeço muito, o período que ela ficou conosco, que ela vinha no sábado ficar com a minha mãe a um custo que eu economizava em outras coisas, para eu poder sair com o meu filho. E aquilo era um momento nosso, meu também. Porque aí, o que acontecia? A gente saía, a gente ia no zoológico, a gente ia na quinta, a gente ia no parque, a gente ia no museu, a gente ia no McDonald's. Eu engordei por causa disso, aí ia para cá, ia para lá. E o domingo era meu de novo. As noites eram minhas de noite. A Ângela, que está aqui com a gente há 6 anos, vai fazer 7, ou fez 7 agora, eu não comemorei ainda, ela cuidava da casa. Mas nos últimos 2 anos, ela começou a me ajudar com a minha mãe durante a semana, mas eu não deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer com ela. Ela me ajudava a tirar da cama, botar na cama, eu fazia o almoço, ela me ajudava no banho, porque uma pessoa pesada, já acamada, você não consegue fazer a locomoção. E eu evitava de dar banho no leito. Eu acho que o banho de chuveiro é a melhor coisa que tem, né? E o João está dizendo que a aceitação e aprendizado faz toda a diferença na hora de cuidar, com certeza. Com certeza. Então, antes de mais nada, canais como a de vocês no Instagram, eu não lembro se vocês têm no YouTube também. Eu tenho. Minha mãe tem. Tem, né? Eu estou começando. Então,
está começando, a gente vai divulgar também. Então, canais como o de vocês, como o do Joar, como de outras pessoas, que eu não vou lembrar do nome de todo mundo, como da Cláudia, do Bom do Alzheimer, e outras pessoas, hoje, nesses últimos anos, existem para quê? Para compartilhar uma experiência. O pessoal que está começando, o pessoal que está numa fase mais difícil, ensinar como lidar. Não existe uma receita? Não existe. Mas vamos tentar ajudar de alguma forma. De alguma maneira, vai, né? O Joá cuida há 15 anos da princesinha dele, que é a Dona Conceição. Homem, filho não único? Não. De 11 ou 12 filhos. O caçula, um homem cuidando. Quer dizer, tudo isso é muito bom. O Cristiano, que está aí também, com a Dona Olinda e o seu pai, e outros. Então, na minha época, até parece que eu sou velha, né? Na minha época, há 10, 11, 12 anos atrás, do Alzheimer, não existia não existiam esses canais. O próprio Joá estava num grupo do Facebook que ele praticamente foi expulso, porque ele queria mostrar a mãe e mostrar ensinamento. E lá só tinha choro e pedras. Chega de chororô, cabeça erguida, em frente. Eu vim, nem tem muito tempo, né? Um exemplo, o Joá já tem, né, muito tempo que cuida da mãe dele. Eu só cuido mais ou menos 6 anos, mas minha mãe já tem 11 anos mais ou menos com a doença. Quando eu vim cuidar dela, já não tinha tanta coisa assim. 6 anos atrás não tinha. Que eu assistia, que me trouxe uma inspiração muito grande, era a vozinha do Benedito. Nossa, eu achava graça. Infelizmente partiu. Eu falei, é isso que eu quero para minha mãe, eu quero me divertir, rir com ela, e foi uma inspiração para mim, ele, muito. Aí depois que eu entrei aqui no Instagram, eu conheci a Cláudia, aí depois do João, muitos outros que vêm acrescentando essa experiência, a gente vai trocando experiências, a gente vai vendo, é possível sim, se eles podem rir, eu posso também. Eu pensava assim, né? Eu posso tirar um proveito, vou rir, vou deixar de chorar um pouco. Então, assim, são inspirações para nós, né? Então, assim, hoje uma rede de compreensão. Hoje está perdido, né? Hoje, às vezes, a mãe está num diagnóstico e é como uma sentença de morte e fala, minha mãe vai morrer. Não acabou, sabe? Ainda tem muito a se viver, ainda tem muitas lembranças a ser criadas. Eles sentem carinho, eles sentem amor, eles só se esquecem. Então, eu acho que... Memórias. A gente ri bastante. Hoje eu tiro muito proveito desse tal do Alzheimer. Então, hoje antigamente, memórias. Teve muitos filhos e era muito guerreira. Minha mãe é uma inspiração para mim de força e coragem, sabe? E ela não tinha muito tempo para nós era muitos. Então, hoje eu recebo um carinho de minha mãe que antes eu não tinha. Entendeu? Hoje eu sinto afeto no olhar dela por mim, sabe? Onde eu vou, ela reconhece o amor. Casa, eu abraço ela, coisas que provavelmente lá atrás eu não escutava, assim, ela com carinho, com amor comigo, como hoje ela tem, entendeu? Então aproveitem, gente, amem mais, beijem mais, abracem mais, cheirem mais. Então acho que hoje esse é o momento, sabe? Eles precisam. E nós também, né? Memórias. Quem foi que escreveu falsas memórias que não aconteceu com ela, que estava contando, e sim com um filho, o negócio do trem? Não, foi com a... O da minha mãe foi do Trezinho, do 13, Futebol Clube. Do 13. Tá. Que ela achava que aconteceu com ela, mas aconteceu com o filho. É interessante, né? Essa doença, ela é cheia de nuances. Eu aprendi essa contigo. Eu não sabia. Meu irmão jogou no Trezinho, meu irmão já faleceu, né? Tem 19 anos que meu irmão faleceu, ela não lembra disso. E aí, quando vocês falam... E quando eu vi o canal de Cláudio do Alzheimer, eu fiquei assim, como assim? Por quê? E nada de bom nisso. Tem sim. É a pessoa, a própria. Depois eu fui entendendo que não era o bom da doença.
Era como facilitar as coisas, a gente tentar ver o lado bom da vida e do que a gente pode tirar dela. Então, assim... É uma sacação que ela teve. Ela não lembrar que meu irmão morreu, hoje, para mim, é um alívio, porque ela chorava muito, ela sofria demais, né? Quantas vezes ela desejou um filho? E aí... Desculpa te interromper, Rebeca, só um minutinho. A Neuza, eu também já percebi, dizendo que o som tá ruim. Em algum lugar vai ser necessário colocar o fone, porque tá dando eco, eu não sei. A Silvia estava com fone, ela tirou quando sentou com a mãe, vê se dá para colocar para a gente definir. Porque daqui a pouco a gente vai estar... Eu acho que... Eu não tenho um fone. Não, mas o seu tá bom. O seu tá bom, dá para identificar. O meu tá bom? Foi. Não, o seu tá bom. Tá, continua agora. Vamos ver se a Neuza fala se melhorou ou não. E aí um belo dia ela chegou dizendo que me jogou no trezinho. Aí eu... Foi, mãe? E assim, no começo, quando eu não conhecia a doença, eu costumava colocar ele em xeque. Isso é muito errado, né? Erradíssimo. Que não foi ela, que foi meu irmão. Isso bem lá atrás. Hoje, conhecendo mais a fundo, eu entro no mundo dela. E aí eu digo, foi mesmo, mãe? Olha, naquele tempo, né, que as mulheres, nossa, a senhora é uma mulher empoderada. E eu vou e acaba sendo assim, vai. Vai sem problema nenhum, é muito por aí mesmo. Com certeza. E o interessante é que a gente aprende na dor, mas depois a gente, eu não sei explicar direito, a gente aprende naquela situação que está difícil e a gente repete, viu que deu certo, e a gente vai fazendo depois de uma maneira tão que flui, vai fluindo, né? Eu me vi várias vezes em situações desesperadoras. Minha mãe tinha uma artrose nos joelhos por causa da osteoporose e também, né? E ela andava de cadeira de rodas aqui em casa. Antes era muleta, depois ela caiu para cadeira de rodas. Minha mãe tinha uma força. Ela levantava, ela andava pela casa, me procurando, né? E eu falava assim, gente, e ela pegava no meu braço e chegava a machucar. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? A gente entra na fantasia, tá procurando quem? Ah, minha filha, então vamos catar a tua filha, deve estar dentro do armário, debaixo da cama, escondeu no banheiro, atrás do box, não tá. Enquanto ela estava procurando, eu ia no quarto, trocava de roupa, ia lá pro corredor, bati a porta, cheguei. Onde que tu estava? Que eu te procurei pela casa toda. Eu falei, eu tava brincando de esconde-esconde, mãe. E aí, achou? Gente, é por aí. Vai por aí. Fazer o quê? Até onde dá para fazer, a gente faz. Sim. A gente faz. E eu queria ouvir de cada uma de vocês, se vocês lembram, de alguma situação que vocês acharam complicada naquele momento, que hoje vocês já conseguem fluir tranquilamente. Eu posso começar? Pode. Não sei se uma situação, mas quando eu perguntava se ela era minha mãe, ela dizia que não. Isso me doía tão profundamente. Assim, dói. Eu era empregada. E eu falava, meu Deus, como assim? Mas ao mesmo tempo, ela, quando Samuel tá atrás dela, correndo atrás dela, ela fala assim, mamãe, ela me chama de mãe. E eu falei, meu Deus, os papéis se inverteram. Mas não é que ela não é minha mãe, ela sempre será minha mãe. Mas eu tenho um apego e cuidado com ela como eu tinha quando meu filho era pequenininho. Então, assim, é uma troca mesmo. E não dói mais quando ela fala que não é minha mãe, sabe? Não tem problema. Porque você entendeu. Você entendeu que ela não faz de propósito. Está na cabeça dela. Exatamente. É isso aí. Estava falando das lembranças. Se pergunta quantos
quantos filhos ela tem, ela só se lembra de uns 4 só, e 3 deles já morreram. Sempre ela fala desses 4 só. E 3 deles já morreram e ela nem pra ela não. Né? Então, assim, às vezes... Tá tendo muito eco agora, tá não tendo sei. um barulho, né? Tá. Não sei porquê. Enfim, concluí já, mas deu para entender? Deu para entender tranquilamente. Samuel, pega Eu acho que são tantos momentos difíceis, né? E nisso me vem assim a importância dessa rede de apoio, dessas conexões, porque assim, muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, você cuida há 8 anos da sua mãe, né? E a sua vida? E parece que a gente fica com cara de ET, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa muito diferente. E daqui a pouco você está conectado com um universo de pessoas que está fazendo a mesma coisa que você, que tem as mesmas dificuldades que você, que passa exatamente a situação do cocô, da agressão, do não reconhecimento, da exaustão, da depressão, da dificuldade de ter que administrar uma casa, fazer comida e ainda, né, e passar a noite em claro. Noite passada eu não dormi. E como é que a gente vai lidando com isso, né? E daí você tem esse apoio, assim, que hoje para mim é tão importante. Os amigos virtuais agora, para mim são, nossa, mega importantes. Muito presentes, sabe? É ouro em pó. É isso aí. Ouro em pó mesmo. Ouro em pó. A gente Rebeca? A gente Porque não se sente geralmente eles passam sozinho, a né? mesma coisa que você passa, né? Provavelmente o que você passa, muitos deles que estão aqui desse outro lado passam a mesma coisa, né? Então, assim, é muito interessante essa troca justamente por isso. Porque eu Só muda o CPF. Porque você faz exatamente as mesmas coisas. Essa compreensão, né? Se você se sentir compreendido, é uma delícia. Você com a sua mãezinha lá, a gente com o coração apertado, porque a gente, assim, é meio que a gente se coloca no lugar e Tomei um susto. Poxa, o coração apertado, a gente estava orando por ela, e a gente virou uma família, né? A gente está junto o tempo todo, das formas mais diversas, assim, e tem uma rede de amor e compaixão e alegria muito linda. Verdade. Tá certo, tudo bem. Eu vou estar encerrando, porque a gente já tem 1h15, né, para poder salvar. Tudo Dr. isso. Dr. Cleiton entrou no finalzinho, o nosso doutor Pimpão, dentista, cirurgião. Eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Realmente, né, tem amizades vão se formando. Eu vou receber vocês novamente em breve, ainda durante esse ano, individualmente ou em grupo, não sei, vamos combinar. Eu adorei fazer assim. Eu também. Nada foi combinado, tudo fluiu. Eu disse que eu ia falar por que eu raspei o cabelo, né? Pode falar, pode falar. Eu não falei nada, eu sei, porque isso tem que vir de você, né? A primeira vez que eu tô aparecendo, porque sempre eu tô por trás das câmeras só filmando ela, né? E eu quase não apareço muito no vídeo dela. Muita gente até fala, parece mais, mas enfim, quem tem que brilhar mais é ela. Aí acaba, enfim, mas muita gente vai se assustar um pouco por causa que eu raspei o cabelo. Infelizmente, eu estou com a irmã com um problema muito grave de saúde. Ela enfrenta pela 2ª vez um câncer. E eu resolvi, no ato de amor, raspar minha cabeça para fazer essa homenagem para ela. Linda. E tá linda. Obrigada. Tá linda. Com a fitinha ficou assim, ó. Agora top. a briga de fita, ela com fita, eu com fita, a gente andando todo mundo de fita. Samuel careca também, já tá careca, então. Você fez um ato de solidariedade, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ana, quero agradecer demais esse convite. E ela fechou com chave de ouro, porque o que vai muito além do nosso aprender é empatia.
Quando a gente aprende isso, a gente aprendeu o método. O método é empatia. Quando você olha para o outro e faz por ele tudo que você gostaria que fizesse por você, você tem a chave que vai abrir a porta para você ter feliz para todo mundo. É isso aí. E até a próxima, se Deus quiser. Foi um presente. Até a próxima, então. Foi. Foi ótimo. Silvia. Muito obrigada. Não esqueçam de mandar os dados no meu privado. Não prometo agora de imediato, porque eu tenho que comprar as embalagens lá no correio, eu preparo tudo aqui em casa e depois eu volto lá para colocar, tá? Mas esse mês provavelmente eu coloco. Aí eu mando lá o código para vocês rastrearem. É um presente do canal para vocês. Outro presente. O doutor aí presente já recebeu dele. Força e a gente vai luz, se falando. Força e luz. Força e muita luz. Muito bom. Amor, música e alegria. Né? Beijo pra você. Tá bom. Deus abençoe. Vocês sabem sair da live? Não. Ou precisam de ajuda? Joga a gente fora. Tá. Eu vou jogar vocês fora. Pera aí. Gente, Vou lá. Tá, tchau. Uma já foi. Aí. Tá, tchau. Já foi. Bem, gente, esse foi o nosso encontro. Desculpem, no final o som ficou um pouquinho ruim, mas é a conexão. A gente já passou das 8 horas, então a gente sabe que 8 horas começa um monte de live por aí e acaba prejudicando um pouco. Mas deu para acompanhar, não deu? Eu quero convidar vocês no sábado, às 5 horas, para o Chá das 5. Como assim chá das 5? Diretamente da Inglaterra, por isso que é chá das 5, eu vou conversar com 2 pessoas, 2 brasileiros que moram na Inglaterra, Raíssa Chequieira e Janderson Lacerda. São 2 brasileiros que foram atrás do sonho. E como é que está esse sonho lá fora? Quais foram as dificuldades deles? O que está acontecendo num país desenvolvido? As diferenças. Eles sentem falta de alguma coisa aqui do Brasil? Além da família, eu acredito, né? Vamos conhecer? São 2 amigos, 2 brasileiros, trabalhando num país desenvolvido e vão contar para a gente as suas dificuldades, seu dia a dia, as suas vitórias, suas conquistas, o que eles estão fazendo lá na Inglaterra. E eu quero convidar vocês também, antecipando, segunda-feira, dia 7 de junho, vem o Marcos Toia, um amigo meu de 20 anos, e ele joga tarô. E vai estar aberto a perguntas. É uma live de tiradas de cartas. Cada um de vocês vai ter direito a uma pergunta dentro de um determinado prazo de tempo. Quem vier para a live vai poder. Lá no Story já tem a caixinha de perguntas, quem quiser adiantar. Então, vem para a live segunda-feira às 19 horas, também aqui no Instagram. Conto dia 8? Conto ou não conto? Bem, dia 8 vem uma fisioterapeuta geriatra. Não vou falar quem é não, vou guardar surpresa. Na segunda eu divulgo, tá bom? Muito obrigada, amei receber vocês. Foi muito gostoso essa troca. E até sábado, tá bom?